Olá, a todos os amigos aí que nos veem pelo Brasil inteiro. Esse aqui é o canal do YouTube, o Família, Amor e Cuidado. E eu vou entrevistar hoje uma médica ginecologista, obstetra, mastologista, tem mestre e doutorado na Universidade de São Paulo, é diretora da Clínica Pinote, em São Paulo, né, o consultório dela, e ela também é cirurgiã do grupo de oncologia da Beneficência Portuguesa, né? A Mariane Pinotti, que é uma pessoa com a qual eu convivi muito tempo, né? Desde a infância dela. Ela já era grande mas eu fui pediatra dos irmãos dela, né? Da Mirella e do André. E ela vai conversar conosco sobre um tema muito importante, que é sobre a adolescência. E a adolescência, particularmente, no caso dela, que é ginecologista e obstetra, a adolescência feminina, né? E vamos falar um pouco de todas essas mudanças muito importantes que ocorrem com as meninas quando viram mulheres e o que acontece, quais são os prós e os contras das terapêuticas que existem, como nós vamos trabalhar, quais são as enfermidades que ocorrem. Também vamos falar um pouquinho da sexualidade na adolescência, prós e contras, né? E aí eu começaria, Mariane, primeiro te agradecendo a presença, viu? Muito obrigado por você ter aceito vir aqui conversar comigo. Na sua Eu que opinião, agradeço. na sua opinião de obstetra e ginecologista, quando é o momento que você acha adequado de levar a filha de alguém, a menina, pela primeira vez no ginecologista? Como é que você vê isso? Como é que você prepara a cabeça dessa menina? Como é que ela vai? Quais são os tabus? Quais são os medos, né? Eu vejo ainda hoje alguns preconceitos, eu vejo mães me perguntando isso no consultório e querem a indicação de uma ginecologista mulher também para levar a menina por causa dos problemas de relacionamento. Como é que você vê essa questão? Antes de tudo, muito obrigada. É uma enorme honra estar aqui no seu programa, professor Martins. E nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais do nosso laço, né, de amizade tão antigo e tão forte, né? E que bom a gente falar desse tema, né? A primeira consulta do ginecologista continua no século XXI sendo um tabu, né, professor? Parece que a mãe ou o pai que assume levar a filha no ginecologista está assumindo que ela está virando mulher, né? E isso fere um pouco, né, essa caminhada de cuidado que os pais têm com as crianças e continuam tendo com os adolescentes, né? Eu, enfim, costumo orientar as mães das minhas pacientes que tragam a menina assim que ela menstruar. Se ela não tiver nenhum outro problema, não tiver um corrimento vaginal, algum desconforto mais importante, não tiver algum incômodo com o crescimento das mamas, ela pode vir a partir da menstruação. As meninas, diferente dos meninos, elas acabam tendo muitos sintomas durante a adolescência por conta mesmo da própria fisiologia menstrual, tensão pré-menstrual, cólicas menstruais. Então, é importante um acompanhamento nessa fase da vida delas e também é um momento de esclarecimento. As meninas estão cada vez mais curiosas, né? Existe uma informação aí importante disseminada na internet, em todos os lugares, sobre questões da sexualidade, questões da transformação do corpo. E eu acho que é importante ela ter um momento para conversar com alguém que entende disso e que vai poder explicar para ela de uma forma simples e segura, né, os cuidados que ela tem que ter com tudo isso. Então, eu acho que esse momento não é um momento igual para todas as meninas, né? Mas a partir da primeira menstruação, eu acho que é um momento importante para a gente ter esse primeiro contato com o ginecologista ou a ginecologista, no caso E da hoje em dia a gente adolescência. fala muito também de uma ginecologia da infância, né? E alguns pediatras trabalham muito com isso, e eu vejo algumas meninas no consultório, sempre é preciso um pouco de apoio da família, a presença da mãe, ajudar e tal, alguns cuidados para a gente não criar algum tipo de mal-estar e de uma situação, às vezes, até delicada com a criança, né? Mas pelo que você está me contando, na verdade, o ginecologista praticamente começa só na adolescência. Ou você também vê crianças pequenas, meninas de 5, 6, 7 anos também?
poucas vezes as mães têm dúvidas para trazer crianças para a gente. Em geral, os pediatras resolvem muito bem, né? Pois Essas é, a questões, gente quase sempre porque vê. são alteraçõezinhas ali de inflamatórias, às vezes um outro sangramento em bebê, né? Pessoa por causa do estrógeno da mãe. Enfim, são questões que os pediatras resolvem bem. Eu não acho que tem muito sentido, a não ser que for uma coisa mais rara, uma má formação da parte genital, da vagina, ou uma genesia de órgãos, né? E aí o ginecologista especialista pode colaborar. No meu entender, o momento da primeira consulta com o ginecologista tem que ser na adolescência mesmo, quando ela está começando ali a se transformar numa mulher, e aí precisa um pouquinho mais de particularidade no tratamento ali com questões hormonais, ou até com as próprias infecçõezinhas ou tensão pré-menstrual, que a gente vê muito na adolescência, que eu acho que existe uma tentativa geral de dizer que as meninas não sofrem com isso, e muitas sofrem muito, né? Inclusive com angústia, com depressão no pré-menstrual, com edema, com dor de cabeça. E eu acho que aí sim o ginecologista tem uma condição melhor de diagnosticar e tratar essas questões, né? Mas na infância, eu acho que o assunto é sempre para o pediatra, né? Mesmo nas puberdades precoces? Acho que na puberdade precoce a gente pode fazer uma coisa conjunta. O ginecologista geral não leva bem também as questões hormonais de uma puberdade precoce. Em geral, o endocrinologista é mais especializado em questões de crescimento, na necessidade de fazer um bloqueio hormonal para que ela cresça um pouquinho mais, né? Em geral, quando esses casos vêm parar nas minhas mãos, eu trato junto com o endocrinologista especialista, né? Porque tem bastante recurso hoje, né, professor, para a gente segurar um pouquinho essa puberdade e dar a oportunidade dessa menina crescer um pouco mais, né? Algumas chegam para a gente ali muito pequenas ainda, e já com mama, né, com teleca acontecendo, com pelos pubianos e axilares, e a gente está vendo que está prestes a menstruar e ainda cresceu muito pouco, né? Essas mães precisam estar atentas a isso, né? Principalmente se as meninas têm menos do que 10 anos, né? Para que a gente possa postergar isso um pouquinho. De qualquer forma, em geral, nesses casos eu associo um colega endócrino para a gente poder tratar, às vezes com um bloqueiozinho hormonal, para que ela não menstrue logo, ou com e para crescer também, né? Para crescer também, né? Porque quando essas crianças menstruam precocemente, a estatura fica muito baixa, né? Então isso é uma coisa... Muito baixa, muito. E depois tem uma tendência a engordar logo também, né? Porque, enfim, esse pool hormonal vem um pouco cedo demais, né? Então ela se enche já de curvas e, enfim, aí questões estéticas também para elas são ruins, pode gerar estrias, né? E isso para as meninas é um problema grave muitas vezes. E Então, nessa consulta, Mariana, você recomenda acompanhamento pela mãe? sempre, professor. A mãe que leva no ginecologista tem, assim, pode ter uma tranquilidade maior de que a filha vai ter os seus problemas esclarecidos e vai ter uma oportunidade da gente conversar muito sobre várias questões aí voltadas para a sexualidade, para a anticoncepção, para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, quando a mãe vem, entra junto na sala e ouve a gente conversar de que, enfim, daqui um tempinho nós vamos precisar falar disso, né? São meninas que vão muito melhor depois, né? Eu continuo recebendo ainda hoje meninas que vêm escondidas da mãe, né? Com uma amiga, com uma tia, que marcam e que pedem, pelo amor de Deus, para não contar para a mãe, que estão precisando de uma anticoncepção. Essas meninas, enfim, poderiam ter tido um desfecho bastante ruim, né, na sua vida, se não tivessem tido o apoio de alguém ali próximo, mas, em geral, essa pessoa é a mãe, né, que precisa estar presente nessa hora, e a gente precisa entender que nossos filhos vão crescer, vão ser independentes, e cada vez mais as mulheres têm aí a possibilidade, né, de ter uma vida sexual ativa, de se proteger, mas de ser donas dos próprios narizes, né? Então, ainda vejo muitas mães que tampam um pouco o sol com a peneira, que fazem que nem avestruz, né? Não querem enxergar, e que acabam prejudicando as suas filhas assim. Você Então, vê acho que ainda muito isso, muito preconceito aí? muito,
professor, mas muito, muito mais do que o senhor imagina, assim, que pode acontecer. Eu não sei no consultório do senhor se o senhor acaba encontrando bastante também, né? Não, Mas eu vejo crianças até 12, meninas, geralmente, quando elas chegam com os primeiros sinais de puberdade, eu sempre continuo tendo, mas eu aconselho uma visita ginecológica sempre, né? Eu não espero a primeira menarca, viu? Eu não espero a menarca. Agora você está me dizendo que é bom esperar, né? Eu, às vezes, quando eu percebo... para alguns casos não tem muita necessidade, né, professor? Ela está É, bem, ela ainda é muito criança, é. ela ainda tem questões, não se liga muito em É, questões do próprio transformação do corpo, etc. é. Então, acho que essas meninas podem vir na menstruação, né? Outras são mais, têm mais problemas, estão sentindo outras coisas e podem vir antes, mas eu acho que a primeira menstruação é um momento interessante aí para a gente passar, para a gente E definir essa o primeira consulta, pediatra para Mariane, essa primeira consulta, Mariane, quais são geralmente as dúvidas que as meninas trazem, que as mães trazem? Como rola essa conversa aí? essa primeira consulta é uma delícia, né, professor? Eu gosto muito, assim, porque é um primeiro momento de contato. Às vezes, eu nem faço grandes exames, não faço exame ginecológico, nada, a gente bate só um papo, né, para entender o que ela está sentindo, se existe algum sintoma associado ali à menstruação, como ela entende essa questão menstrual na vida dela, e a gente se surpreende, às vezes, com a maturidade de certas meninas, assim, que já estão fazendo uma conexão positiva com a menstruação, porque isso é uma outra questão que hoje me aflige um pouco, assim, a gente tem hoje métodos de suspender a menstruação, com pouco hormônio e tal, de forma bastante tranquila, e cada vez mais as meninas não querem menstruar, né? E outras vezes você sente que não, que elas acham que é uma coisa natural. Então, acho que esse primeiro momento é um momento de explicar, né, o que está acontecendo com elas do ponto de vista fisiológico, né, explicar por que ela menstrua, toda a questão da ovulação, da possibilidade de gravidez, né, de dizer que o corpo dela funciona assim porque ela um dia vai gerar, se ela quiser, um bebê, e aí ela entendendo tudo isso, as coisas vão ficando mais simples e mais fáceis também, né? Porque senão ela acaba criando na cabecinha dela aquela ideia de que é uma coisa muito chata, horrível, porque ela vai ficar sangrando, tendo que usar uma fralda alguns dias por mês, vai ter cólica, vai ter dor de cabeça, não vai se sentir bem aqueles dias, e a gente precisa tirar um pouco essa ideia, né? Trazer a ideia de que o funcionamento do nosso sistema reprodutivo e a menstruação é um sinal de bom funcionamento dele, é uma coisa maravilhosa, né? E que vem para um bem incrível o dia que ela quiser ser mãe, enfim. E alguma dessas meninas pedem para você tentar bloquear a menstruação delas? Se existe? Já teve muitas, muitas. E aí é uma conversa longa também, né? E eu vou confessar para o senhor que em alguns casos a gente até cede, porque algumas meninas menstruam tão mal e a menstruação é tão difícil para elas enfim, às vezes a gente vai por uma atitude mais drástica de suspender aí por uns 6 meses a menstruação e reavaliar depois. Mas na maioria dos casos, né, com as explicações, os tratamentos mais sintomáticos ali para cólica, para o inchaço, né, mudando um pouco questões na vida do dia a dia dela, né, perto da menstruação comer mais leve, evitar sal, né, aumentar um pouquinho o exercício físico, ajuda muito a tirar a tensão pré-menstrual, né? Alguns alimentos também que ela pode usar ali, entre aspas, diuréticos, que vão ajudar, muita fruta, muita verdura, isso tudo pode ajudar a passar esse momento aí do mês que a incomoda, né? Todos os tratamentos que a gente pode usar para cólica menstrual, que hoje não tem sentido mais, né, com a possibilidade que a gente tem de remédios, uma menina sofrer com cólica. Então, tudo isso a gente revisa juntas, né, e vai encontrando caminhos, né, para É. solucionar, mas eu acho que é muito importante que elas entendam o que está acontecendo com elas, né, e muitas vezes, hoje em dia, nas escolas, cada vez está mais difícil essa conversa, né, principalmente nas escolas públicas, né, e as meninas estão cada vez menos informadas sobre o próprio corpo, sobre o funcionamento dele, sobre tudo que elas precisam prevenir
depois que E chega você entra na discussão sobre contracepção, sobre planejamento. Uma Vocês primeira pegam. consulta em geral, não, É, professor, né? Uma primeira consulta em geral, a gente faz mais um contato, é, enfim, de bate-papo mesmo, e eu explico muito o que é a menstruação, porque ela ocorre, e aí tiro todas as dúvidas dela, e a gente se foca muito nos incômodos, o que está acontecendo que não está legal, que a gente pode corrigir, né? E como a gente pode fazer isso. Então, eu acho que numa primeira consulta com o ginecologista, basicamente a gente conversa sobre isso. Depois tem todas as questões de tem corrimento, não tem corrimento, se tem dor na mama. Muitas vezes o broto mamário, a mama pequenininha, ela dói, né? E incomoda. Então também a gente pode tratar isso. Eu uso muita vitamina E nessa fase que ajuda isso é bastante. importante. Ajuda a vitamina E? É, Eu gosto, professora. A vitamina é. E tem uma função ali de dessensibilizar, que para muitas mulheres é efetiva. E na adolescência, em vez de ficar tomando muito anti-inflamatório, a gente tenta a vitamina E, né? E com melhora em alguns casos bastante. Então, é mais um bate-papo, assim. A gente faz o exame físico, né? Às vezes a menina está muito envergonhada e eu combino com ela que depois, quando ela estiver mais tranquila, ela volta um outro dia, porque eu considero que é muito importante que a gente tenha um bom relacionamento, que ela encontre na ginecologista ou no ginecologista uma pessoa que ela pode acessar a qualquer momento, né? Em qualquer dúvida que ela tenha aí sobre as questões relacionadas à menstruação e depois mais para frente também a vida sexual delas. Então, às vezes tem algumas, ontem mesmo veio uma menina que eu cuido desde os 13 anos, e hoje ela está com 17, né? E ela estava lembrando que ela tinha a liberdade de me ligar, né? E ela considerava isso importante, assim. Então, eu acho que esse primeiro contato serve muito para a gente criar um vínculo, né? Que, se for um vínculo positivo, pode ajudar muito essa menina a prevenir várias questões aí que podem É. ser ruins para a vida dela, né? E que, infelizmente, a gente fala muito pouco, né? A Então, imprensa isso fala nessa pouco. linha aí que você está colocando, a gente falou da contracepção e tal, essa questão da iniciação sexual está precoce atualmente, né? Bastante precoce. Ou não? Ou é mito? Muito precoce, no meu ponto de vista, professor, porque, na verdade, às vezes, a gente recebe as meninas aí com 14 anos já com uma vida sexual ativa, né? E não tem, muitas vezes, nem hormônio suficiente para ter libido para tanto, né? Existe, às vezes, uma pressão do grupo, uma pressão das amigas, dos amigos, até uma competição aí entre elas para ver quem vai transar antes, quem ainda não transou, que está ficando velha, né? E é uma pena isso. Para elas ficar velha com que idade? 16? Deus, professor. Tem 16 anos, já tem que ter feito tudo, senão não tem alguma coisa de errado. E isso é muito ruim, né? Porque, enfim, acaba levando para um caminho que nem sempre é positivo, principalmente na proteção da vida dela em todos os sentidos aí, né? Não pegar uma doença, não engravidar na adolescência, que é um outro drama muito grande É, do nosso isso, Brasil. isso que eu queria te perguntar. E você também acompanha algumas gravidezes na adolescência? Tem pacientes seus? Acompanhei várias. A gente tem uma diferença gritante, né? Que é muito triste, que é as meninas de classes sociais diferentes, né? Na verdade, eu no meu consultório atendo pacientes de classe social alta, né? Que têm bons convênios, que podem acessar uma saúde de qualidade, né? E é mais raro a gravidez na adolescência nesse grupo, porque tem mais informação, porque nas escolas privadas existe menos tabu em ensinar questões de educação sexual, porque as mães levam no ginecologista mais cedo, né, e que estão mais informadas. Eu já fiz, inclusive, parto no consultório de adolescentes, enfim, de classe alta que engravidaram, mas é bem mais raro. Tem um dado triste em São Paulo, professor, que está no mapa aí da pobreza da cidade, que é de que uma menina que mora no Grajaú, que está na periferia da zona sul da cidade,
tem 27 vezes mais chance de engravidar na adolescência do que uma menina que mora em Pinheiros, né? Puxa vida. Basicamente por questões de acesso à informação, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de que a gente tem que sempre informar muito. Eu tenho uma outra história que eu dou de exemplo para isso, que eu gosto, é quando a minha filha tinha 10 anos, a Ana mais velha, ela me convidou, a professora dela me convidou para ir falar sobre caracteres sexuais na escola dela, e eu fui lá explicar como é que menstrua, como que aparecem as características sexuais, os hormônios, e falei um pouco de concepção, de gravidez e tal. Mostrei um filminho, foi interessante, eles gostaram, e aí depois abriram para perguntas. Professora, uma turma de crianças de 10 anos, assim, me perguntaram desde se um casal homossexual pode ter filhos, até sobre gravidez de chipófagos, se eu já tinha feito algum parto. Assim, a gente não informa, eles se informam. E eles se informam entre eles, com informações muitas vezes ruins e erradas. Então, daquele dia em diante, eu falei, não, a gente tem que contar tudo, tem que explicar tudo, né? E tem que ver aonde está a dúvida, para que essa dúvida não fique e seja resolvida. Então, eu acredito muito nisso, professor. Se a gente consegue informar essas meninas e esses meninos, né? Eu não atendo meninos, mas os ebiatras e os pediatras seguramente fazem esse papel com os meninos, né? Sobre o funcionamento do corpo deles, sobre o que eles têm que prevenir de doenças, sobre questões de gravidez que caem nas costas deles também, né? E a gente precisa falar disso, porque a televisão fala, a internet fala, e muitas vezes fala errado, informa errado, e eles ficam com uma ideia que não é a ideia correta de tudo isso. Então, E nessa eu acho linha, que e nessa linha, Mariane, da contracepção, etc., como é que você lida com as meninas que querem precocemente usar contracepção? Você indica algum tipo de contracepção oral? Você indica outros métodos? Como é que você trabalha essa questão da contracepção na adolescência? E outra coisa, como é que você sente, uma coisa que às vezes como pediatra eu já senti, é que algumas meninas e algumas adolescentes, até jovens, de 14, 15 anos, parece que a gravidez é um sinal positivo de feminilidade. Você percebeu isso em algumas mulheres? Eu fiquei impressionado com uma menina que eu estava seguindo desde o nascimento, que a mãe levou para mim, e ela falava que queria engravidar para mostrar que ela pode engravidar. Então, ela tinha 14 anos, ia fazer 15. Isso é comum, isso. Parece que como uma certeza de ser mulher é ter um filho. Você sente isso também, às vezes? eu sinto, professor. Eu acho que é uma, é uma questão que eu acho que passa por muitas mulheres ainda. Eu acho que existe toda essa questão feminista de que nós hoje temos um espaço no mundo que nós dividimos com os homens e que antes não era nosso, né? De trabalho, de formação profissional, de sucesso profissional em todas as áreas, mas eu acho que nós, mulheres, temos sempre esse desejo, né? São raras as mulheres que nunca tiveram desejo de ser mães, né? Então, acho que isso passa pelas meninas na adolescência também. E eu acho que tem uma coisa mais grave que nas classes sociais de mais dificuldade, existe uma questão de salvação com a gravidez, né? Então, muitas meninas querem sair de casa, de um ambiente ruim, de um ambiente nocivo para elas, às vezes com um padrasto, com um companheiro da mãe agressivo e alcoolismo, enfim, tudo isso que acontece muito nas comunidades que têm mais dificuldades financeiras no Brasil, e muitas meninas vêm na possibilidade de engravidar daquele menino que é o príncipe encantado por quem elas estão apaixonadas, a saída de tudo isso, né? E a Então, questão do estupro nessa faixa etária ainda é uma coisa grave? ainda é uma coisa grave, as estatísticas são muito estranhas, né, professor? Porque muitos estupros em qualquer idade não são denunciados, né? Quando existe o abuso da criança ou do adolescente, imagina-se que haja menos ainda denúncia a esse respeito, porque muitas dessas crianças ou
ou jovens muito novas têm medo de falar, têm medo de contar, né? Eu trabalhei durante 2 anos no ambulatório de violência sexual do Pérola, que é um dos melhores serviços ainda hoje de atendimento a vítimas de violência sexual, e é impressionante a quantidade de meninas e meninos, né, violentados e que a gente atendia lá, né? Cerca de 50%, eu acho que essa estatística até se mantém até hoje, das pessoas que nós atendíamos eram meninos ou meninas, né, crianças e pré-adolescentes ali. Então, existe isso, e até por uma conformação da própria sociedade, isso é muito escondido, né? Eu tenho até a questão de venda, né, de sexo com crianças no Brasil é uma coisa muito escondida, mas muito comum, né? É Então, isso é terrível, uma né? outra questão que a gente pode conversar com as meninas quando estão iniciando um namoro ou quando que a gente precisa explicar sempre, né, que nada do que elas não queiram que seja feito pode ser feito. Então, tá certo isso, tá certo aquilo. Às vezes vêm essas perguntas e eu sempre digo para elas que nada do que vocês não querem fazer tá certo, né? Claro. Então, você tem que ir até o limite que você acha que você quer. Você não pode permitir nada que você não queira, né? E Agora, ainda existe isso, né? deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os problemas mais frequentes das meninas adolescentes, não só quando elas não estão grávidas e quando são grávidas? Quais são as patologias com mais frequências que são maiores nessa faixa etária? Tanto nas não grávidas como nas que já estão grávidas. Nas não grávidas, né, são essas questões que a gente já tratou um pouco. Cólica menstrual é muito comum, né? Tensão pré-menstrual, que é pouco investigada pelos ginecologistas na adolescência e que a gente precisa forçar um pouquinho para entender como é que elas ficam nessa fase, é importante. Corrimentos, candidíase e alergias também, basicamente isso. Depois disso, irregularidade menstrual, que também é comum e pode ser normal também, até o amadurecimento hormonal dessa menina, ela menstruar meio irregular ali por algum tempo. A gente marca ali uns 2 anos, né? A partir do momento que ela menstrua pela primeira vez, que é que ela deve começar a ciclar normalmente, assim, a cada 30 dias, etc. Ou então depois que ela faz 16 anos, né? 16 anos é um momento onde ela já deve estar menstruando com mais normalidade. Então, basicamente, no dia a dia da ginecologia das adolescentes, são essas as questões mais comuns, né? Da adolescente grávida, a gente tem que tomar vários cuidados, professor, assim, desde o ponto de vista emocional, porque para essa menina é uma mudança, enfim, radical na vida dela, né? Ela tem muitas dificuldades nesse momento de relacionamento com a família, de relacionamento com os amigos, de não querer mais ir para a escola, muitas vezes abandonar mesmo os estudos e não voltar mais, né? Então, enfim, é um momento complicado. E elas têm uma tendência a ter um pouco mais de patologias do tipo doença hipertensiva específica da gravidez, né, que pode Até gerar uma eclâmpsia, né, é. diabetes gestacional, né, e ganho de peso Ela tem algo excessivo, que enfim. pode ser chamado de eclâmpsia, na adolescência? Não, elas têm mais chance de desenvolver a doença hipertensiva específica da gravidez, né, que se não controlada pode gerar eclâmpsia, que em geral a eclâmpsia é uma convulsão gerada por um aumento de pressão durante a gravidez ali e que não foi controlado, né? Então, essas hipertensões mais graves tendem a acontecer uma maior porcentagem na adolescência. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com o ganho de peso, com a alimentação dela durante a gravidez, com a prevenção de diabetes gestacional, né? E com várias questões de imaturidade, tanto do ponto de vista do sistema reprodutivo dela, quanto do ponto de vista emocional, né? Essas meninas têm uma tendência à depressão puerperal maior, né? A rejeição do bebê, então tem que ter um trabalho muito próximo com elas. São sempre pré-natais muito especiais esses,
para as gestantes adolescentes, em todos os sentidos, né? No E o sentido parto? E o emocional, parto? Como é que principalmente. funciona o parto nessas adolescentes? Você consegue bom parto normal ou geralmente elas vão para cesáreas? Então, a tendência é a gente sempre tentar convencê-las a um parto normal, né? Até porque elas têm um futuro enorme obstétrico ainda durante a vida. Se a gente já começa com uma cesárea, a gente acaba limitando essa questão de forma importante, né? E é na conversa, professor, no convencimento, é explicando as vantagens, né, de um parto normal, não só no caso dela, mas para todas as mulheres, né? Garantindo, lógico, a segurança dela e do bebê, né? Eu acho que a gente precisa também desmistificar essa coisa de que a cesárea é também muito ruim, a cesárea ela salva muitas vidas, né? E ela precisa ser usada da forma correta, Não né? pode ser demonizada, né? Quer dizer, ela tem uma Isso, não indicação pode, médica porque muito hoje clara, né? Mas o que não pode é essa epidemia que tem no Brasil aqui, exagerada, é né? um horror, né, professor? A gente só 80% perdia de cesárea em alguns lugares é o fim do mundo, né? de praticamente 100%. Na verdade, no sistema privado de saúde brasileiro, a gente tem mais de 90% É, é. de partos cesáreas. E não dá para ser de outro jeito, porque o próprio hospital não é organizado para que as pacientes tenham parto normal. Então, Tem isso rende hospital que uma não conversa, tem, isso tem rende hospital que uma entrevista não tem sala inteira. de pré-parto, né? Entra direto para o Não centro tem, cirúrgico. não tem. Não é incrível. Agora, recentemente, os bons hospitais de São Paulo criaram centros de parto, né? Isso. Então, em 3 dos melhores hospitais, maternidades daqui de São Paulo, a gente tem os centros de parto, que aí muda a história do parto, porque a gente É. tem um ambiente bom, é uma sala ampla, com todas as possibilidades ali da gente usar, desde banheira até bola de pilates, barras de alongamento, a família poder ficar junto, ter um ambiente que não parece um ambiente hospitalar 100%, tem que ser confortável. Isso possibilita que a gente reduza um pouco essas taxas no futuro, mas todos os hospitais precisariam ter isso, né? Eu não sei se no caso das adolescentes cabe o que eu vou te dizer, mas ainda há pouco tempo eu trabalho muito com essa história com alguns obstetras. Eu acabei de fazer uma. Aliás, ia te contar uma coisa interessante. Nessa entrevista que eu fiz com o seu pai, com o Ari, eu perguntei para ele por que ele estava parando com obstetrícia, ele só fazia mastologia no final. Ele virou assim para mim, falou, vou falar. Ele falou, porque eu não quero fazer mais cesárea. Ele falou isso no programa. Eu falei, Eles gostaram. E, mas O meu pai ele falou, teve eu não quero mais fazer cesárea, então eu estou cheio de obstetrícia. Eu falei, bom, ainda bem, gosto, trabalhamos juntos tanto tempo, eu peguei muitos bebês na sala de parto. muito. Meu pai fez muita obstetrícia, né? Então. Na época Mas que ele naquela estava em época Campinas. ele já estava na carreira mais, bom, ele foi um grande mastologista, ele estava um grande cancerologista, então, mas ele me brincando disse isso para mim, não, porque se eu fizer obstetrícia, eu não quero fazer mais, né? É E ele isso me disse. mesmo. Agora, eu também acabei de fazer uma entrevista com um colega de vocês, o doutor Emerson, lá de Belo Horizonte, e ele me contou uma coisa que você conhece ele, já ouviu falar, né? Ele tem um instituto chamado Instituto Nascer. Eu já ouvi falar, Toré, mas eu não o conheço pessoalmente, E mas eu ele me conheço de contou, nome. eu entrevistei ele, e ele me falou uma coisa que eu fiquei assim, maravilhado. Ele falou que a incidência de parto normal no Instituto Crescer que ele dirige é de 84%. É o que Falei, deveria ser, né, professor? aplaudi, porque Que olha, maravilha, né? E ele que falou maravilha. numa entrevista que nós, não numa entrevista comigo, ele fez um vídeo do Instagram comigo, ele queria que eu falasse sobre os primeiros 1000 dias, é uma coisa que eu ando falando muito, e lá, durante essa conversa, ele me falou do parto normal deles lá, 84%. Eu fiquei maravilhado. Eu acho que se a gente tem uma atenção básica organizada, tanto no sistema público quanto nos próprios convênios, né, o atendimento ali do pré-natal, etc., é bem organizado e os centros de parto funcionam bem, acho que Aí as mães sim. também vão se convencendo disso, né, porque acho que tem é, um grande medo também que essas mulheres enfrentam, né, de elas querem estar com as pessoas que elas conhecem, né? Claro, E o claro. sistema não dá segurança, né? Eu estou seguindo hoje 2 grávidas fora do Brasil, assim, que eram minhas pacientes e hoje moram fora. Uma mora na Holanda, em Amsterdã, e a outra mora na Escandinávia. E os 2 países têm um sistema
enfim, público de atendimento pré-natal e de parto, que são exatamente como o senhor está descrevendo. Como Elas eu fazem o trabalhei na Espanha e pré-natal, na França, era assim também lá. Eu, no elas Centro fazem Nacional o da Infância. pré-natal com a obstetriz, né? E no caso das duas, elas vão ter os bebês no hospital, onde tem uma equipe. Ela vai ser atendida pela obstetriz de plantão. Se ela tiver qualquer problema, o médico está de plantão lá e vai atendê-la. Então, a partir do momento que ela tem segurança, eram duas meninas que moravam aqui em São Paulo, que tinham bons convênios, que tinham a ginecologista delas e tal, e desde o começo eu estou conversando com elas, olha, é assim mesmo, vai dar tudo certo, eles têm um sistema organizado que é melhor do que o nosso aqui no Brasil, né? Ah, mas se eu quiser fazer cesárea, eu falei assim, é prejudicial para você, né? A gente marcar a cesárea sem ter uma razão, sem ter uma indicação, sem você ter entrado em trabalho de parto, isso tudo é ruim para o bebê e para você. Então, a construção está correta, né? Mas isso a gente precisa ir mudando aos poucos no Brasil. Os bons serviços públicos de obstetrícia brasileiros são bons nisso. O da Unicamp seguramente tem números ótimos, o do Everton em Belo Horizonte tem esses números, e o IMIP de Pernambuco tem números incríveis de sucesso de parto normal. Então, acho que a gente tem que ir mudando a mentalidade, né, professor? Deixa eu te evoluir um pouquinho dessa questão da adolescência, que foi excelente, acho que você é muito bem experiente nisso, mas você também faz mastologia, né? Você também faz câncer de mama, câncer de colo de útero, que é as duas coisas que seu pai trabalhou tanto e fez tanta coisa aqui em Campinas, pelo bem de muitas mulheres por aqui. Na adolescência e na infância, problemas de oncologia ginecológica existem? Você já São viu casos? raros, né? Eu, na verdade, na minha experiência clínica, eu tratei um junto com meu pai, um câncer de ovário, numa menina de 16, de 15 anos ela tinha, e câncer de colo de útero causado por HPV, que pode acontecer na Claro. adolescência também. Então, acho que isso passa por toda aquela orientação do ponto de vista de proteção sexual, que a gente precisa bater e martelar o tempo todo, né? Então, a gente tinha até comentado da anticoncepção na adolescência, vamos voltar nesse tema agora que eu acabei não respondendo, e eu acho que é oportuno, né? Na verdade, é fundamental que a gente garanta, a pílula anticoncepcional é segura na adolescência, eu procuro não usar antes dos 15 anos, né? Mas as meninas com 16, por exemplo, hoje cada vez mais já têm vida sexual ativa e eu uso a pílula, porque eu acho que elas têm uma segurança maior com a pílula, mas eu insisto demais, professor, desde o início, no uso da camisinha, né? É bem difícil essa conversa, porque isso passa muito pelo poder do menino, né? Nesse momento aí da paixão, da imaturidade, as meninas muitas vezes ficam tímidas em exigir ou impedir que os meninos usem o preservativo, mas eu acho fundamental que a gente volte a falar disso, porque isso foi tão forte na minha adolescência, né? Na década de 80, foi o momento onde a AIDS cresceu no mundo, né? E os nossos heróis ali morreram de AIDS e morreram de overdose, porque as drogas também eram muito inseguras na época. E a gente tem essa memória muito forte. Essa geração nova não tem essa memória e tem uma memória de que a AIDS tem controle. E que essa questão do coquetel é salvador de vidas. Ah, se eu pegar, eu tomo coquetel. Não usam mais camisinha. E esse convencimento é um convencimento difícil, mas do meu ponto de vista, talvez o mais necessário e o mais importante que o ginecologista tem que fazer ali durante essas consultas, né? A hora que a gente percebe que ela está para iniciar a vida sexual dela, eu explico 20 vezes a mesma coisa, mas digo que a camisinha é a única que pode protegê-la, né, da doença incurável, que é o HIV, e de outras doenças também, que são muito danosas para a saúde dela, principalmente para a saúde reprodutiva. Aí a gente fala um pouco de HPV, de câncer de colo de útero. E, infelizmente, a história das nossas meninas é que elas iniciam cedo a vida sexual, principalmente aquelas de baixa renda, iniciam lá para os seus 12, 13 anos a vida sexual, pegam HPV ali, né, e vão morrer com 30, 35 anos de câncer de colo de útero, que ainda mata 7 mil mulheres por ano, todas elas jovens.
né? Porque a história natural desse tumor é uma história que acontece em mulheres jovens. Então, Então, essa conversa talvez seja a mais importante que o ginecologista tenha que ter com as suas pacientes e é fundamental que a gente tente incansavelmente convencê-las a usar camisinha. e a anticoncepção hormonal, a Eu pílula? uso muito, professor. Eu uso muito, Então, até porque eu insisto muito na camisinha, mas acho que a gente precisa dar uma segurança de quase 100% que a pílula dá para as meninas não engravidarem se não quiserem, né? Então, eu insisto muito, principalmente quando elas estão iniciando um namoro, né? E que aí tem uma tendência maior a deixar de usar a camisinha em algum momento, né? Então aí eu em geral começo com pílula mesmo, professora, as pílulas mais modernas, com menos hormônio, é isso que eu mas ia que te vão perguntar. muito bem, né? Eu Que ia te vão muito perguntar bem isso. na adolescente. Você acha que o fato de você ser obrigada, porque realmente a situação é essa, a usar a concepção hormonal precocemente, interfere na evolução posterior e na maior incidência oncológica causada pelos hormonal de mama? Os estudos de pílula mais antigos, né, eles mostram que não existe um aumento de risco para câncer de mama, principalmente em pacientes que não têm uma história familiar. Então, eu sempre evito, professor, de usar o anticoncepcional oral em meninas que têm mães, irmãs, parentes muito próximos com câncer de mama. Mas para o Isso. restante da população eu uso, né? Então tá bom. Repito que eu espero, em geral, elas fazerem 16 anos. Tá bom. Como nós temos só 12 minutos para acabar a entrevista, eu queria Opa! mostrar uma foto para você. Você conhece esse rapaz aqui ou não? Oh, meu Deus, que rapaz mais lindo! Parece com alguém que você conhece, Parece com professor? você. Mas eu Eu tô volto a cada vez dizer, você herdou dele a fisionomia e o rosto, muito, mas a voz é muito muito da sua mãe. Você tem algumas falas da mãe, da né? minha mãe querida. Então, para quem não está assistindo, essa pessoa aqui que eu acabei de mostrar é o professor José Aristodemo Pinotti, um grande amigo meu que faleceu já há algum tempo, pai da Mariane, e que foi um grande ginecologista, foi professor titular de obstetrícia e ginecologia da Unicamp, foi professor da USP, foi diretor da Faculdade de Medicina, eu era vice-diretor dele, depois foi reitor da Unicamp, depois eu fui reitor da Unicamp depois também. Mas o que eu queria falar desse rapaz é o seguinte, ele não foi só professor, mas ele foi um político importante, ele foi deputado 3 vezes, né? Deputado federal, né? Isso, 3 mandatos. E outra coisa importante é que ele foi um grande lutador pela população feminina. Trabalhou muito em vários lugares do Brasil, trabalhou muito na questão de câncer de mama. Eu trabalhava junto com a equipe dele, eu era o pediatra da equipe, ia lá pegar os bebês, mas cansei de ver a luta dele de cirurgias de câncer de mama. Naquela época fazia aquelas cirurgias muito grandes, né? Ele junto com cirurgiões plásticos, né? Reconstrução mamária, né? Mas trabalhou também com câncer de colo de útero. Aqui em Campinas, ele fez um trabalho muito importante de prevenção no colo de útero, né? E para mim, quando eu vi esse livro, que é um livro que fala sobre saúde no Brasil, provocações e reflexões, José Aristodemo Pinotti. Foi um livro feito pelo CONAS, né, Conselho Nacional de Saúde, né, junto com a participação de várias pessoas que conheceram e conviveram com o Ari. A gente chamava ele de Ari, né? Não sei como a sua mãe chamava ele também, eu chamava ele de Ari. É, e, na verdade, era uma pessoa realmente que, além do mais, além de ser um médico e um professor, era um humanista muito grande, né? Foi presidente da Associação Internacional de Ginecologia, né? Ele foi um homem Foi da FIGO. internacional. Hein? Foi o único brasileiro, professor, até hoje, presidente da FIGO. Da FIGO. E, claro, deixou uma herança, essa senhorita que está aqui, senhora, desculpe, mas é jovem demais, a Mariane Pinotti, que seguiu os passos do pai e é uma ginecologista e obstetra realmente muito respeitada também. Eu acho que, entre todos os reitores da Unicamp, alguns foram médicos. O Pinotti foi o primeiro, depois fui eu, depois teve um outro médico que era diretor da Faculdade de Medicina. O primeiro fundador da Unicamp foi um médico, o professor Zeferino Vaz, né? Então, vários médicos dirigiram a Unicamp. E o professor Pinotti, na Unicamp, eu falo isso porque muita gente da Unicamp vai assistir esse vídeo,
ele teve um papel muito grande na expansão da universidade, né? Ele foi realmente um grande expansor da universidade. E teve um papel muito grande nessa outra foto que eu vou mostrar para vocês aqui. O que é isso aqui, Mariane? O que é? É o Senhor da Mulher, da Unicamp, que hoje tem o nome dele. É o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que tem o nome de José Aristodemo Pinotti. Uma homenagem muito importante, porque Pinotti era reitor quando ele estimulou a criação e o crescimento desse hospital, que realmente é fundamental para a população feminina carente da Unicamp e da região de Campinas e do estado de São Paulo e até de outros lugares do Brasil, né? Um lugar onde se faz uma obstetrícia de grande qualidade, onde se faz tratamento de câncer de mama, de câncer de colo de útero, enfim, um trabalho maravilhoso para a população feminina brasileira. E eu me sinto muito feliz e orgulhoso quando eu recebi esse livro da sua mãe, Mariane, que ela me mandou. Eu falei, não posso deixar de fazer uma entrevista com a Mariane, saber da vida dela, né? Porque as pessoas crescem e desaparecem, né? E também pela oportunidade de falar da importância de fazer medicina com o coração e com humanização e pensando na função humanista da nossa profissão. Acho que você seguiu a carreira, acho que você sabe perfeitamente bem da grande amizade e contato que eu tive com ele e realmente tive a honra até de ser um dos últimos entrevistadores dele na TV Século XXI. Ele já estava começando a enfermidade dele, foi uma grande luta e a gente perdeu o professor Pinotti muito precocemente. Ele podia estar com a gente até hoje, né? Eu ia ser muito feliz se tivesse esse amigo junto de mim aqui. E também quero terminar essa conversa nossa, Mariane, deixando a palavra para você, como você se sentiu e também sobre esse pai que você teve. Fala aí. Puxa vida, pessoa que é uma enorme alegria falar dele sempre, e essa sua homenagem hoje é uma das mais bonitas e importantes que ele recebeu nesses últimos anos. Muito obrigada, professor. Imagina, imagina. Esse livro ele deixou pronto, né, em 2009, quando ele faleceu, e é um livro que ele escreveu durante 30 anos, professor, desde a Unicamp, desde a de Campinas, com alguns artigos que ele escrevia em jornais, ele foi melhorando, né? E durante a doença dele, aí, que durou 11 meses, ele revisou o livro inteiro e trabalhou muito em cima desse livro, e a gente queria muito publicá-lo, que ele fosse publicado por uma instituição, né? Ele tem um viés político muito forte, a gente mandou, inclusive, para a Unicamp não quis publicar, para a USP também não quis, porque disse que era muito político, né? E aí a gente teve a felicidade do presidente Sarney, que era muito amigo dele, levar esse livro para o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que abraçou a ideia da publicação do livro e foi publicado recentemente. Você foi um dos primeiros a receber. E esse livro está disponível para tanto download quanto para leitura no site do CONAS, com todos os anexos. Ficou interessante, porque, enfim, a gente conhece pouco dessa questão moderna, né, professor? Mas hoje os e-books, né, têm possibilidades infinitas aí. E eu acho que meu pai estaria muito contente em ver essa divulgação e, principalmente, ver um amigo como o senhor falando dele e relembrando a história dele, que foi tão importante para as mulheres brasileiras. Meu pai era um grande feminista, e eu tenho enorme orgulho dele e gosto muito da ideia de falar dele aqui com o senhor hoje e lembrar do quanto vocês eram amigos. O senhor foi médico da minha irmã, que morreu e que nos traz uma memória sempre muito viva e muito querida. E agora falar dele também. Espero que os dois estejam juntos e felizes e vendo a gente aqui. Muito obrigada, professor. Foi uma emoção muito grande para mim estar aqui com o senhor hoje. Estou sempre à disposição. Obrigado. E parabéns pelo seu trabalho de divulgação e de comunicação, que é fundamental para que as pessoas possam entender melhor, não só a pediatria, mas a medicina. E o senhor também é um grande humanista. Obrigado. E eu assisto o programa e gosto muito. Parabéns, professor. Muito obrigada novamente. Um abraço em toda a família, um abraço na sua mãe, no André, viu? Será dado, professor. E o André é o irmão da Mariane, né?
E parabéns pelo seu trabalho também, viu? De vez em quando eu mando uns pacientes te procurarem em São Paulo. Até mandei um Eu já paciente. recebi algumas de Campinas, viu, professor? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Nada, Vamos um trocar abraço para mais você. figurinhas. Bom trabalho, Um viu? beijo grande, Felicidades. professor. Um beijo para a tia Né. Obrigada, meu querido. Igualmente. Tchau, tchau. Um abraço.